Abra sua Bíblia em Lucas 22, versículos de 47 ao 53. O nosso Rev JR está aproveitando um tempo de férias e hoje temos a oportunidade de estar aqui juntos. E com certeza ele deve estar acompanhando o culto, né? Lá, curtindo as férias e acompanhando a sua igreja aqui também, né? Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 53. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. O que dizer desse momento, né, irmãos? Jesus tinha acabado de cear com os seus discípulos, um momento muito gostoso de comunhão, de intimidade, mas também um momento doloroso, porque naquele momento Jesus havia exposto para todos os discípulos seus últimos ensinos, seus momentos de angústia, preparado os discípulos para aquele momento, mas era um tempo de comunhão. Ele saiu dali e foi para uma reunião de oração. Ele passou 3 horas orando, na companhia de Pedro, Tiago e João. É claro que os discípulos, no momento, dormiram e estavam tão cansados que não sabiam nem porquê, como que eles dormiam tão fácil. Mas Jesus havia saído de uma reunião de oração, estava indo para casa. O seu propósito provavelmente era ir descansar, dormir, era tarde da noite, e ele é parado por uma multidão, é o que o texto diz, onde estavam o sumo sacerdote, vários auxiliares, provavelmente a polícia da época, e Jesus ali vê à frente daquele grupo o seu discípulo, Judas Iscariotes. E Judas se aproxima, lhe beija. E aquela que era para ser talvez uma hora para ele descansar, ele é traído, abandonado, em seguida condenado, torturado e morto. O que dizer desse momento? Talvez você possa dizer assim: poxa, tinha tantos planos maravilhosos para o meu dia e de repente deu tudo errado. Aí você começa a entender talvez aquele momento, mas será que deu tudo errado mesmo? A cena é interessante porque a cena ela começa no texto exatamente com Jesus, Pedro, Tiago e João retornando desse tempo de oração, e foi um tempo complicado para Jesus. Ele ora, ele fala da sua angústia e ele expõe a sua angústia com os discípulos num momento de muita intimidade, e quando termina ele fala: chega, vocês estão dormindo, levantem, vamos comigo, porque é chegada a minha hora. E eles estão saindo e vem ao encontro deles exatamente um outro discípulo. Olha a cena, ele sai da ceia, onde os 12 discípulos estão juntos, comendo e bebendo aquilo que Jesus diz: o meu corpo, o meu sangue, que nós cearemos logo mais, participaremos desse mesmo momento, tempo de comunhão, tempo em que Jesus expõe para os seus discípulos a sua missão, o seu ministério, separa 3, vai orar com eles, e naquele tempo de intimidade na oração, ele volta e encontra o outro discípulo, que volta exatamente de uma outra missão.
enquanto Jesus ora com os 3 discípulos, Judas sai para colocar em prática o plano de traição de Jesus. E eles se encontram ali no jardim. Eles se encontram naquele momento. Os discípulos pensam imediatamente em reagir. Nós vamos ver um pouco antes no texto que havia 2 espadas com eles. E eles já perguntam para Jesus: Senhor, devemos reagir com as espadas? Eu acho interessante esse texto, né? São 2 homens, 3 com Pedro, tentando defender Jesus contra uma multidão. Eu acho que nem o Rambo conseguiria, né, naqueles tempos, quem conhece a história, ele sozinho lutando contra uma multidão, passa bala por tudo quanto é lado, só não acerta ele, ele atira para cima, a bala cai e mata o outro. Não é mais ou menos assim o filme? Mas ali estão os 2 dispostos a defender Jesus usando da espada. E antes que Jesus responda qualquer coisa, Pedro vai, pega uma das espadas, corta a orelha do sumo sacerdote. A gente não sabe se ele tinha esse propósito, ou se ele era tão ruim de mira que errou, né? Queria acertar o coração, só acertou a orelha, não sabemos. Mas o fato é que Jesus é preso na frente dos seus discípulos, entregue por um dos seus discípulos, e ele vai passar o seu dia terrível de dor e de angústia. Irmãos, o que Jesus nos ensina nesse texto? O que nós podemos aprender com essa história? Eu creio que nós temos aqui algumas lições muito preciosas, lições que precisamos levar para a nossa vida a respeito da postura de Jesus nesse dia tão especial da sua vida. A primeira lição que nós podemos tirar desse texto é que nós jamais devemos perder o foco da nossa missão. Pergunta básica: você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é a razão pela qual Deus te trouxe hoje, nessa manhã, a essa igreja, para ouvir essa palavra, para participarmos da ceia do Senhor? Você entende o propósito pelo qual Deus te colocou neste mundo, te trouxe para morar aqui no Rio de Janeiro ou na sua cidade, se você está nos visitando? Você consegue entender a sua missão, o seu propósito? Em momento algum, Jesus perde o foco do propósito que o Pai tinha para a vida dele. Tem uma música, sempre que eu cito uma música, ela é um pouquinho antiga, e eu fico feliz que o Rev JR também vai no mesmo caminho, né? Mas tem uma música que foi gravada pelo Grupo Logos, que diz: quem tem posto a mão no arado, não pode... Aqui a gente descobre os mais novos e os mais velhos, né? Não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, perde o foco, vai fazer um sulco errado na terra, vai ter curvas onde deveria ter reta. E é interessante que é exatamente essa visão que Jesus passa. Observe que no capítulo 12, versículo 27 de João 12, 27, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele afirma que é chegado o tempo do seu sofrimento, e ele até fala assim: o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Pai para me tirar dessa dor? Como? Não posso. Foi exatamente para isso que eu vim. Foi exatamente com o propósito desse dia que eu vim. Ele sabe que está para passar por toda aquela noite. Ele sabe que vai ser traído. Aliás, ele informa isso para os seus discípulos. No capítulo, em Lucas, no versículo 21 do texto lido, ele vai dizer: um de vós vai me trair, e isso na hora da ceia. E é interessante como as coisas acontecem, porque eles estão ceando, e quando Jesus fala, um de vós vai me trair, os discípulos começam a desenvolver o ministério da fofoca, né? Ministério da intriga. Quem é? Quem é? Pedro olha para João, que está pertinho de Jesus, dá aquela piscadela, né? E fala assim: pergunta quem é. Seria eu, Senhor? É interessante, né? Ninguém está preocupado com o fato do Senhor, do Mestre, dizer: um de vocês vai me trair. Está querendo saber quem é, por que não faz pelo menos uma autoanálise? O que será que Jesus está dizendo? Mas o fato é que Jesus já sabia disso. Aliás, Pedro, naquela noite, estava inspirado.
Em um determinado momento, quando Jesus fala que ele seria pedra de tropeço para todos os discípulos, porque todos o abandonariam. No versículo 27 do capítulo 14 de Marcos, ele fala isso de uma forma bem clara. Pedro diz assim: ainda que estes, observaram? Ele fala essa palavra, estes, ele aponta para todo mundo, possam me trair, eu jamais. Você já encontrou gente assim? Qualquer um pode trair Jesus, menos eu. Qualquer um pode abandonar Jesus, menos eu. E é assim que ele se refere a Jesus. E Jesus fala com ele: Pedro, Pedro, essa noite eu tive uma audiência e o Satanás veio conversar comigo, bateu um papo e falou assim: deixa eu peneirar Pedro. Você que se sente tão... Eu falei: Pedro não, os outros podem. Pedro é o mais fraco de todos. E quer saber de uma coisa? Essa noite, você vai negar 3 vezes que me conhece. Jesus sabia que estaria sozinho. Ele fala que é chegado o tempo do seu sofrimento. Ele fala com os discípulos que esta é a minha última ceia com vocês. Irmãos, por mais dolorosa que seja a dor pela qual Jesus passou, ele a suportou porque ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia o propósito pelo qual Deus o enviou ao mundo. Ele sabia que ele estava aqui exatamente para passar por aquilo. Isso faria com que a traição fosse suportável, porque foi profetizada. Isso fazia com que os discípulos, fugindo, se tornasse algo compreensível. Isso fez com que as suas orações, mesmo que ele clamasse, transformando o seu suor em sangue, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Era possível, porque ele compreendia que a missão era da vontade do Pai, não da dele. Ele não queria sofrer, não queria passar pela dor, mas ele não queria deixar de fazer a vontade de Deus na sua vida. Você sabe qual é a sua missão? Às vezes a nossa missão nos traz algumas dores, algumas angústias, algumas lutas. Às vezes na nossa missão nós temos que enfrentar traição, temos que enfrentar sofrimento, abandono. Mas se sabemos a vontade do Pai, nós conseguimos ir em frente. Quando compreendemos a nossa missão no mundo, fica mais fácil compreender que Deus, em todas as coisas, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender isso. Será que temos compreendido a nossa missão? Um segundo ensino que nós vemos nesse texto, que é muito importante para nós, é que Jesus nos ensina a não servi-lo apenas por aparência. E quando nós olhamos os discípulos aqui, nós vemos 3 formas de serviço por aparência. A primeira é a forma de Judas. Judas se aproxima e beija Jesus. Aparência de amizade. Tem uma versão que, ao invés de ter o nome de Judas, Jesus olha para ele e fala assim: amigo, com um beijo você me trai? Eu tenho uma visão interessante sobre traição. Eu acho que traição ela só é possível quando você confia plenamente na pessoa. Se não há confiança, se há desconfiança, não há traição, concorda? Você pode dizer assim: eu já sabia, eu já imaginava. Judas era talvez um dos mais confiáveis. A prova disso é que na ceia, Jesus, eles estavam perguntando, né, quem é? Quem é? Jesus diz: é aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado. E Jesus molha o pão e entrega para Judas. Tem algum sinal mais claro de quem é o traidor? Todos ficaram sabendo, né? Não, ninguém. Como? Talvez os discípulos dissessem: qualquer um pode ser o traidor. Mas Judas não. Ele é um homem de confiança. Não é possível que ele faria isso. Jesus o chama de amigo. Irmãos, observe que a amizade de Judas era uma amizade apenas de aparência. Ele apenas demonstrava uma falsa intimidade. O seu coração estava corrompido.
ele estava no grupo, demonstrava intimidade, liberdade. Coisa terrível é quando encontramos amigos que caminham conosco e depois descobrimos que eram amigos, mas o coração não amava. Zygmunt Bauman fala de uma vez um jovem que chegou a ele e disse, né, que em um dia ele conseguiu fazer 500 amigos no Facebook. E Bauman ficou, como é que pode? Ele estava com acho que 86 anos naquela época, pouco tempo de vida, né? Ele falou assim, em 86 anos de vida eu não devo ter contado 10 amigos, e ele em um dia fez 500, dos dois um. Ou eu sou muito ruim para fazer amigo, ou o conceito de amizade está equivocado. E ele chega à conclusão que sim, o conceito de amizade está equivocado. A amizade é apenas de aparência. A amizade é apenas declarada. Não, Jesus não quer esse tipo de amizade, irmãos. Se você pretende ser amigo de Jesus apenas na declaração, está repetindo o mesmo tipo de serviço de Judas Iscariotes. Toma cuidado quando for apedrejá-lo, quando for malhar Judas, que pode ser que essa amizade acabe sendo a mesma de você. Outra aparência que nós vemos no texto é a aparência de submissão. E isso é visto quando João e Tiago perguntam para Jesus, queres que usemos a espada? Eles perguntam, mas já era para eles saberem que Jesus não tinha esse interesse, ele já havia avisado. Tudo queria acontecer. Entretanto, naquela hora, eles procuram saber do Senhor que ordem vai ser dada. Isso me faz lembrar a história dos dois filhos, que o pai olha e diz para um, filho, vá trabalhar no campo. E ele diz, não, não quero, não estou afim. Mas depois, arrependido, vai e trabalha. Agora e o outro? Sim, senhor, pai, estou aqui, conta comigo, seu filhão está indo. E quando o pai vai embora, ele volta para a cama, vai dormir e não vai trabalhar. Irmãos, muitas vezes nós apresentamos uma aparente submissão à vontade do Senhor, mas a pergunta é, esta submissão se transforma em ação? Ou será que nós temos muito mais disposição do que atitude? Na hora H que Jesus foi preso, aqueles dois discípulos que perguntaram, queres que ataquemos com espadas? Eles fugiram. E um pouco mais tarde, um deles é visto no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado e condenado. E ele se identifica como amigo do sumo sacerdote. Muitas vezes queremos servir Jesus, mas a nossa submissão, ela é apenas de aparência. O Senhor quer mais do que disposição, Ele quer atitude, Ele quer ação dos teus filhos. A terceira é a aparência de serviço. Pedro pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse cara é bom. Ele não ficou esperando, ele tomou uma atitude. Só tem um problema. Jesus não tinha mandado fazer aquilo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer na casa do Senhor. Só não é o que Deus manda. Ele se agrada muito mais da nossa obediência do que das nossas obras. Do que daquilo que queremos fazer para Ele. Jesus o repreende. Jesus faz a primeira cirurgia plástica da história. Tenho certeza que foi perfeita, né? Pega a orelha cortada, coloca no lugar e restaura a dignidade daquele servo do sumo sacerdote. Se você serve para ser visto e não serve por obediência, Jesus diz, para com isso. É hora de servirmos ao Senhor com todo o coração. Quando servimos apenas por aparências, acabamos refletindo as mesmas atitudes que aqueles discípulos, porque no fundo, todos fugiram, todos o abandonaram, todos o deixaram só. Um terceiro ensino que a gente deve tirar desse texto. Jesus nos ensina a reconhecer a soberania de Deus em todas as circunstâncias.
Talvez ele pudesse dizer, como já vi muitos de nós, né? Senhor, eu estou orando tanto e não vejo a resposta das minhas orações. Jesus podia ter saído dali e dito assim: Senhor, eu tenho 3 horas de oração ininterrupta em dor. Mas ele entende que as orações não foram para mudar o seu trabalho, não foram para mudar o seu destino, não foram para mudar a sua história. Ele entende que as suas orações foram a força necessária para que ele pudesse seguir em frente. A gente às vezes acredita que quanto mais orarmos, mais Deus vai atender a nossa vontade. Mas quanto mais oramos, mais entendemos a vontade de Deus para a nossa vida. A oração não muda os propósitos de Deus, ela muda as intenções do nosso coração. Pessoas se fortalecem com a oração, quando a bênção vem e quando não vem. Irmãos, quantas vezes eu sou edificado por situações tão, às vezes, difíceis de entender a bênção do Senhor. Quando a gente vai, por exemplo, visitar uma pessoa na UTI e espera aquela pessoa revoltada, angustiada, e você chega lá, ela está com uma fé viva. Eu tive uma ovelha que teve leucemia. E um dia eu cheguei na UTI para visitá-la. E ela estava rindo. Rindo. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu acabei de receber uma visita de uma pessoa. Tinha muitos anos que eu não via. Ela veio me visitar aqui na UTI, sabendo que eu estava fazendo tratamento, a quimioterapia pesada. E ela começou a falar, pastor, dos problemas da vida dela. Reclamou, pastor, de tudo. Ficou uns 15 minutos falando dos problemas da vida dela para mim. Aí eu virei para ela e disse assim: mas você está bem, não está? Ela: não estou bem como você não, mas eu estou levando a vida. Eu cheguei justamente nessa hora. Aquela irmã estava num tratamento pesado, veio a falecer depois. Mas ela transmitia tanta vida. Eu falei com ela: minha irmã, ninguém vem aqui para te visitar, para te trazer consolo. A gente vem aqui para ser consolado pela sua fé, pela sua força, pela sua esperança. É raro te encontrar aqui sofrendo, por maior que seja a sua dor. Jesus fez da sua oração uma força para poder enfrentar todas as lutas que viriam. Mesmo os abandonos que ele teve dos seus discípulos foram úteis. Primeiro, para ele dizer, aquela atitude de Judas já havia sido profetizada, é cumprimento bíblico. Ele mesmo havia falado que todos o abandonariam. Mas é esse mesmo grupo que vai se levantar depois, amadurecido, transformado, impactado para cumprir a sua missão no mundo. Ele sabia que Pedro precisava passar por aquela negação, por aquela decepção, para que ele pudesse se levantar depois e pregar ousadamente a palavra em Jerusalém. Ele sabe que a soberania de Deus está em todas as situações. Sua prisão, sua morte, seu sofrimento foram o ápice do plano de Deus para a salvação dos escolhidos do Senhor. O que dizer daquela noite? Parecia que dava tudo errado. Alguns poderiam dizer: é o fim. Os discípulos levaram tempo para entender que não era o fim. Mas o que podemos aprender? Jesus sabia qual era a sua missão. E você sabe a sua? Jesus sabia que as aparências elas seriam completamente descortinadas. Como é que você está servindo o Senhor? Como é que está a sua vida com Deus no trabalho? É amizade verdadeira ou é só
aparência. É uma submissão plena que se responde através de atitudes? Ou apenas você diz, Senhor, conta comigo? É um serviço fiel? Ou é um serviço apenas para ser visto? E você sabe que o plano de Deus está se cumprindo na sua vida? Essa é a vontade do Senhor. E eu quero te desafiar a pegar essas palavras, pegar esses ensinos, nesse primeiro dia do ano, esse momento que nós vamos cultuar ao Senhor. Nós vamos cear daqui a pouco. E você lembra dessa cena. E coloque na sua vida o compromisso fiel e verdadeiro de ser um verdadeiro adorador do Senhor. E se tiver de passar pelo vale, eu sei que eu estou aqui debaixo da soberania de Deus para cumprir o propósito de Deus. Não com aparência, mas em verdade. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse instante. Coloque a sua vida diante de Deus. Reflita naquilo que Deus quer de você. Pai, pode ter sido uma noite dolorosa, um dia triste, mas foi o teu propósito, Senhor, se realizando de forma graciosa, plena e salvífica na tua igreja, Pai. Que assim também aconteça conosco, Senhor. Que nós compreendamos claramente o papel que o Senhor nos concede neste mundo, a missão que a tua igreja tem e da qual nós fazemos parte. E nós sejamos encontrados como servos fiéis, que buscam a Deus viver de uma forma íntima e verdadeira com o Senhor. Que a nossa submissão seja plena, não apenas com palavras, e que o nosso serviço, ó Deus, seja atrás, ó Deus, das sombras, para que não seja a nossa imagem a que projete, mas seja a imagem do Senhor através das nossas atitudes. E Pai, que em tudo, Senhor, nos momentos de grande alegria e nos momentos de profunda tristeza, nos momentos em que aparentemente a vitória é certa e nos momentos em que a derrota é certa, nós possamos saber, ó Deus, que o Senhor está no controle da nossa vida. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Pai. E que esse ano seja um ano em que possamos trilhar o teu caminho. E ao chegar no último dia desse ano, e oferecermos ao Senhor um culto, seja a nossa maior gratidão o ter feito a vontade do Senhor em nossa vida. Nós assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.